no ar mais um programa da série Fóruns Permanentes 2007. No evento de hoje, relacionado à arte e cultura, você acompanha pesquisas sobre manifestações culturais das sociedades indígenas brasileiras. Sua história, patrimônio cultural, suas danças, esportes, se unem e apontam diferentes visões sobre um determinado assunto relacionado à riqueza dos nossos índios. Organizado pela Faculdade de Educação Física, Laboratório de Jornalismo e Centro de Memória da Unicamp, começa agora mais um Fórum Permanente. Um bom programa. Os Fóruns Permanentes são uma iniciativa da Unicamp desde o ano de 2003 para explorar assuntos multidisciplinares e integrar a comunidade interna e externa. O tema de hoje na área de arte e cultura envolve o assunto específico Diferentes Olhares Povos Indígenas. Esse tema abordará questões relacionadas à forma de transmissão de conhecimentos dos povos indígenas, da sua arte e cultura, tais como a música e a dança. Qual a importância desse Fórum Permanente sobre povos indígenas dentro da Unicamp? Eu acho que é uma grande oportunidade de estar tendo um diálogo com a sociedade e criando a possibilidade de discutir fora dos âmbitos e fronteiras da universidade uma questão muito importante, que é a questão da cidadania, responsabilidade. Então, nesse fórum, a gente está percebendo vários especialistas que vão desde patrimônio, linguagem, cultura e fatos relacionados aos indígenas, que traz uma importante discussão do tema. Então eu acho que a universidade no novo milênio, ela tem que estar discutindo isso, ela não pode virar as costas, mesmo que seja para uma cultura que supostamente poderia estar se extinguindo, mas na realidade não, é um momento importante da gente trazer isso para uma discussão. Vera, o que significa esses jogos indígenas para o índio da atualidade? Olha, é o resgate da cidadania, da identidade, é o contato com o branco, é a possibilidade, porque quando a gente diz dos jogos, não é somente o jogar, o competir, ele também está relacionado com as danças, a cultura, os rituais. Então, é uma maneira de você poder estar conhecendo uma cultura distinta. Eu diria que os jogos é um pano de fundo para outras grandes discussões que vêm por detrás da cultura indígena, como discutir a demarcação de terra, a questão da política, enfim, situações que podem estar ajudando até a discutir. Os jogos vêm como um resgate, mas também com uma possibilidade da gente estar dialogando com essa cultura. Queria que você comentasse um pouquinho a respeito do reforço da identidade do índio com o esporte. Olha, o esporte que o branco está acostumado a perceber é um esporte competitivo, seletivo e realmente ganha-se o melhor. E o esporte voltado para os jogos indígenas, para o povo indígena, é um esporte completamente diferente, é uma celebração. É um momento em que você realmente está festejando e celebrando a vida. É a possibilidade de estar envolvido com outras culturas. Só para você ter uma ideia, por exemplo, alguns jogos, algumas disputas ocorrem em determinadas etnias, não são em todas. Então isso vai identificar aquela etnia com a prática de determinado esporte. Não quer dizer que ele vai competir com outro que nunca fez aquilo. As etnias vão para os jogos e trazem espaços que são praticados dentro da sua aldeia. Então é a possibilidade do outro ter um olhar diferente para esses jogos. Obrigada, professora.
E a seguir, mais uma apresentação sobre jogos indígenas. Os esportes, realmente, eles tiveram suas raízes nos jogos tradicionais. E esse início desse esporte na Europa, ele vai se culminar com a Revolução Industrial, onde as regras vão ser mais estabelecidas na sociedade e também começam a ser estabelecidos nos jogos tradicionais. Então ele passa de uma cultura local por uma cultura internacional. Então as regras são estabelecidas, há uma forma de organização diferente, mais racionalista, em que todas as pessoas pudessem competir umas com as outras, cidade com cidade, nações com nações. Então é dentro desse espírito que entra o esporte no país, onde já existia uma cultura indígena, que tinha uma forma de jogar fundamentada especialmente no conceito de nós, quer dizer, de uma comunidade, de uma forma de ser local, com raízes na cultura, com raízes nos valores locais. E cada etnia tinha a sua forma de jogar diferente, porque o jogo ele faz parte do ser humano. Então, dentro desse processo de mudanças, da formação do Estado Nacional brasileiro, do impacto da colonização, do impacto do desraizamento, desaldeamento, da perda dessas terras, isso tudo foi influenciando uma forma de comportamento, um ser diferente. E isso tudo influenciou, inclusive, na própria perda de vários jogos tradicionais. Mas ainda se encontram muitas formas de se jogar, né, em diferentes etnias, especialmente aquelas com menor contato com a população. Agora, dentro desse impacto, né, dessa formação, porque a sociedade ela funciona como se fosse uma rede, né? Não dá para falar só no impacto sem uma resposta, e sim na influência de um lado e de outro. Então, esse esporte ele começa a ser também praticado pelos indígenas, não como uma cópia desse futebol, por exemplo, de uma cidade urbana, mas a forma de jogar é muito semelhante, mas fundamentado na cultura local, na forma de ser deles, na organização. Então, uma forma de jogar do Xavante é muito diferente de uma forma de jogar da organização em si, de um Terena, ou então de um Caigangue, ou de um Cadiwel, embora aparentemente eles estão jogando, fazendo o mesmo jogo. Eu acho que esse é o espírito que eu vou mostrar, como é que a sociedade ela tem essas inter-relações, e a gente precisa olhar processos de longa duração, não pode só olhar hoje o que está acontecendo hoje, mas todo um processo de mudanças, tanto em termos no nosso país, como influências que vieram de outros locais, né? E hoje, especialmente com a mídia, que tem um impacto muito grande nas aldeias e no esporte que eles estão fazendo na cidade, tentando, né, mostrar como é que é o esporte, esse diálogo intercultural que tem ocorrido ultimamente. É uma nova forma de ser, né, uma nova forma de, vamos dizer, de jogar e para uma formação de profissional de educação física é muito importante isso, para poder enxergar uma forma diferente, né, de fazer esse jogo, esse esporte. Carlos, culturalmente, qual a importância dos jogos indígenas? A questão dos chamados jogos indígenas, ele nasce no sentido de fazer com que, primeiramente, as comunidades se conheçam culturalmente. Porque durante muitos anos a gente tem conhecido só individualmente, né? E em assim sendo, a gente consegue se espelhar um no outro e fortalecer a nossa própria cultura. E uma outra questão que a gente está acontecendo é fazer com que a sociedade não indígena conheça também a nossa cultura, porque a partir do momento que se conhece, ela passa a ter uma consideração pela nossa língua, pelos nossos costumes, né? Porque se você não conhece, você passa a discriminar. E se você discrimina, já é um passo para a coisa chamada preconceito, consequentemente o racismo, né? Então, se você conhece, eu particularmente não fico nem preocupado se vocês vão gostar, mas eu tenho certeza que você vai começar a respeitar. E a gente tem conseguido isso na prática, né, durante esses muitos anos que a gente tem realizado os jogos. E a razão pela qual nós estamos aqui na Unicamp também, falando sobre, assim, mais didaticamente sobre o que é os jogos indígenas.
Carlos, como esses jogos acontecem? Qual é a ênfase que eles têm? Não é a competição, e sim a celebração. Exatamente. A gente trouxe os elementos, digamos, comportamentais da coisa chamada jogos para os jogos, né? E nós estabelecemos, não regra, mas os nossos princípios como esse elemento mesmo de interação, de respeito entre nós mesmos. Porque até há um tempo atrás, alguns anos atrás, nossos avós havia as guerras entre nós, os povos indígenas, né? E a partir de então a gente começou a estabelecer essa ligação através de uma coisa chamada esporte. Porque também, na verdade, os indígenas também falam línguas diferentes, né? Então a gente começou a entender que isso daí não é uma competição, sim uma celebração. E a gente tem tentado conversar muito com os jovens sobre isso, principalmente com os jovens indígenas, porque tem muitos jovens que não querem mais ser indígena, né? Mas através dos jogos, dos esportes, propriamente dos nossos esportes tradicionais, nós começamos a resgatar essa autoestima e fazer nos conhecer. Isso foi muito positivo, tornar isso prático, né? Ou seja, é um mecanismo de integração entre as diversas sociedades dentro do Brasil. Verdade. O esporte, eu acho que é um dos únicos, eu acho que o único elemento, né, que propicia isso. E eu mesmo tenho experiências assim altamente positivas com relação a essa coisa chamada jogos, né, principalmente nos nossos esportes tradicionais. E cada vez mais a gente vem se fortalecendo e descobrindo muitos esportes que estavam sendo esquecidos e já não se faziam mais, né. A parte cultural também, brincadeiras, né, lúdicas, enfim. A gente tem trazido os jogos têm proporcionado essas atividades. Carlos, como é para o índio brasileiro manter as suas tradições hoje? Então, eu acho que tem um momento antes dos jogos e depois dos jogos, né? Na verdade, nós nunca conseguimos descobrir, né, os professores, né, o mecanismo para que você fizesse com que os índios pudessem praticar a sua cultura, né? Porque eu lembro quando eu era jovem, muita gente falou, pô, você tem que falar a tua língua, você tem que dançar a tua dança, mas simplesmente sem nenhum mecanismo, né? E nós descobrimos isso através do esporte. E muitas etnias, né, hoje estão resgatando sua cultura através dos seus ritos, né? E sem você falar para ele, você tem que ser falar a tua língua, dançar a tua dança, pintar. Não, eles mesmos por si só estão dando esse start, né, para poder fazer com que haja um incentivo chamado Jogos Indígenas. Ao lado do Grupo Indígena Taquauerá, a gente encerra a primeira parte do Fórum Permanente de Arte e Cultura de hoje, com o tema Povos Indígenas. Na sequência, especialistas garantem que cultura indígena tem tudo a ver com educação e ciência. Voltamos já. Estamos de volta com o Fórum Permanente de Arte e Cultura, hoje abordando o tema Povos Indígenas. Dentro do ambiente acadêmico, sabemos da importância da interdisciplinariedade para ampliar os olhares e conhecimentos. No caso da cultura indígena, isso é ainda mais importante, pois nos ajuda a entender sua educação, sua história e até mesmo a dinâmica demográfica. Confira a seguir mais apresentações. Então, vou